Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e que alegria hoje poder estar aqui com você. Que alegria hoje poder estar aqui rezando contigo, com a tua vida, com o amanhecer desse dia e tantas outras coisas que eu tenho certeza que o Senhor vai nos proporcionar. Deus seja louvado por tudo isso, pela nossa vida, pelo começar desse dia e assim por diante. E aí a gente hoje entende algumas coisas bonitas a partir desse evangelho. Hoje a gente vai se encontrar com o Senhor e a gente vai colocar uma certeza no nosso coração. Quando a gente tem um amigo, quando a gente tem uma amiga que nos leva até Jesus, que pensa, que gosta de nós, que nos quer o nosso bem, muitas coisas na nossa vida, elas já estão no caminho certo. Então, eu quero desejar um bom dia para você. Eu quero desejar que esse dia não seja só mais um dia, né? Meu desejo é esse, tá? Que ele não seja só mais um dia da tua vida, mas que ele seja um dia muito especial, muito bonito, muito bem vivido, e que o Senhor te ajude cada vez mais, né? Que o Senhor te dê cada vez mais paz, força, alegria de viver, e que você siga em frente, sem medo, sem receio, tá? E assim a gente vai celebrando tantas coisas maravilhosas. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te conduza cada vez mais. E Ele fará isso. Iniciamos esse dia sob a proteção de Deus. Iniciamos esse dia sob a proteção de um Deus que maravilhoso é e que hoje te proporciona, né, esse dia, te proporciona esta quinta-feira e vai conduzir a tua vida. Ficam sempre de lado, volto a dizer, né? Fica sempre de lado, né, os tormentos, fica sempre de lado os ventos contrários, e a gente sempre aproveita todo e qualquer momento para colocar diante de Deus e transformá-lo em oportunidade, em aprendizado, em sabedoria, em fortaleza para a nossa vida e assim por diante. Então, antes da gente fazer o sinal da Santa Cruz, antes da gente rezar, antes da gente rezar a oração do Espírito Santo, se você quiser, compartilhe este momento, tá? Marque alguém, convide alguém. Às vezes basta você compartilhar ali na sua linha do tempo e todas as coisas, né? E você hoje vai ser um amigo de Jesus na vida de alguém. A gente vai ver como é importante ter um amigo que nos leve até Jesus. Como é importante, né, a gente dar esse passo tão belo e tão bonito na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, desejo a sua família, a teu ambiente de trabalho, aquilo que você for fazer hoje. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Ele. E agora vamos pedir o dom do Espírito Santo. Vamos agora rezar, pedindo o dom do Espírito Santo para que o nosso agir, nosso proceder, seja iluminado, né? Seja iluminado por Jesus.
Vamos pedir que esse Espírito Santo hoje nos dê a fortaleza. Vamos pedir que esta oração ao Espírito Santo, nos prepare para os desafios de cada dia. Pode ser que hoje a gente enfrente um ou outro desafio, Pode ser que hoje a gente enfrente uma ou outra situação que vai precisar desta força de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que toda a presença, a fortaleza de Deus, ela esteja junto de você, junto da sua casa, junto da sua família. E eu quero rezar com você hoje o Evangelho de João. Hoje a gente reza o Evangelho de João porque nós celebramos hoje um apóstolo, São Bartolomeu. São Bartolomeu. E aí a gente vai ver que São Bartolomeu, também conhecido como Natanael, chegou até Jesus através de um amigo. De um amigo. Talvez você na tua vida também um dia passou por uma situação e você conversou com um amigo teu. Pode ser um amigo de fé, pode ser um amigo de trabalho, pode ser um amigo de tantas situações e te fez bem. E a gente aprende uma coisa muito bela. Os melhores amigos que nós temos, não necessariamente são os amigos do futebol, da bike, do pedal. Necessariamente os melhores amigos não são somente aqueles da pescaria, do bar, os quinta-feirinos, aqueles que saem na sexta. Não necessariamente. Mas hoje o Evangelho vai mostrar que quando um amigo te leva para Jesus, valoriza este amigo, porque a tua vida ela vai encontrar um sentido todo diferente. Ouça este Evangelho. O Evangelho é de João, capítulo 1, versículo 45 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: mas de onde me conheces? Jesus então respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas na figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu cresces porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que esta verás. E Jesus continuou: em verdade,
em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aqui, meu irmão, aqui minha irmã, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre como é bom ter um amigo, como é bom ter uma amiga de fé. E eu diria, um amigo da igreja, uma amiga da igreja. Como é bom. Porque eu disse, a gente pode ter um amigo do pedal, a gente pode ter um amigo da pescaria, a gente pode ter um amigo, das jantas, a gente pode ter um amigo do bar, e não vou nem comentar outras situações de amigos que a gente pode ter. Mas como é bom ter um amigo de Jesus. Como é bom a gente ter um amigo da igreja, um amigo de Jesus. E a gente entende uma coisa maravilhosa hoje, porque quando a gente celebra São Bartolomeu ou Natanael, primeiro ele era Natanael porque a vida dele precisava de um sabor, precisava de algo a mais, precisava, de tantas outras coisas. Primeiramente era Natanael, perdido ele estava, passando dificuldade ele estava, e assim por diante. E veja, quando Natanael procura Filipe, Filipe era o seu amigo. Filipe era amigo de Natanael. E como a gente tem refletido nesta semana, ontem a gente dizia, uma pessoa sem propósito, uma pessoa sem propósito jamais vai ser ninguém. A gente refletia nesta semana tantas coisas importantes, tantas coisas lindas que a palavra de Deus vai dizendo na nossa vida, A gente falava do que Deus fez na vida de Nossa Senhora e o que Ele pode fazer na nossa vida, A gente hoje olha para Natanael. A vida de Natanael precisava de um algo a mais. A vida de Natanael estava na mesmice. A vida de Natanael era uma vida que precisava, dessa coisa a mais. E aí a gente aprende muitas coisas. A gente aprende muitas coisas que quando a gente cansado está, quando a gente às vezes aborrecido está, quando às vezes a gente preocupado está, quando às vezes a gente decepcionado está, a nossa cabeça ela começa a nos boicotar. Quando a gente sofre uma decepção, quando a gente passa por uma injustiça, a nossa mente ela começa a produzir uma série de notícias ruins, pessimistas, e muitas vezes a nossa cabeça ela começa a nos boicotar. E diante dessas situações, a gente sempre precisa buscar a luz que vem do alto. Por isso que eu sempre tomo a liberdade de aqui rezar sempre a oração do Espírito Santo. Porque a gente pode dizer assim, a situação está ruim. E o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo diz, ok, está ruim, mas o que a gente vai fazer para ela melhorar? Quais são as saídas, as atitudes que a gente precisa tomar? Sabe? E aí quando a gente tem um amigo que nos leva para Deus, isso se torna ainda mais fácil. Filipe era amigo de Natanael. Filipe era amigo de Natanael. Filipe já tinha tido um encontro muito bonito com Jesus. Sabe?
Felipe já tinha a sua vida transformada por Jesus. A vida de Felipe estava voando, sabe? A vida de Felipe estava sendo uma coisa bela, uma coisa bonita. E as pessoas, elas olhavam para Felipe e diziam: o que está acontecendo com Felipe? Por que essa leveza? Por que essa alegria? Por que as coisas estão, né, dando tão certo na vida de Felipe? Porque às vezes as pessoas também nos olham assim. A gente sempre vai ter aquelas pessoas que nos criticam. A gente sempre vai ter aquelas pessoas que nos invejam. E quando vê, elas estão nos copiando, né? Mas as pessoas olhavam para Felipe e diziam assim: o que aconteceu com esse homem? E aí se aproxima Natanael que queria algo a mais para ele. Natanael queria uma força a mais. Natanael queria, quem sabe no linguajar de hoje, ser feliz, estar em paz, ter um pouco de sossego, ver o seu ambiente de trabalho prosperar. E Natanael chega até Felipe e abre o coração. E aí Felipe, que é muito sábio, e eu gostaria que você também tivesse essa sabedoria, Felipe diz assim: Natanael, vem ver. Olha o que Felipe diz para Natanael. Nós encontramos aquele que Moisés falou, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o filho de José. Natanael, nós encontramos Jesus de Nazaré, aquele que Moisés falou. E aí Natanael, ele tem um pouco de preconceito, porque todos nós temos um pouco de preconceito. Alguns de nós talvez temos mais preconceitos, né? Veja, Natanael tinha um preconceito com gente de Nazaré, porque Nazaré era uma cidade insignificante. Nazaré era uma cidade pequena. Nazaré era uma cidade onde tinha pessoas que eram simples, pouca sabedoria, era uma cidade insignificante. E olha o que Natanael disse: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Mas de Nazaré pode vir uma coisa boa. Olha a sabedoria do amigo Felipe. Porque às vezes a gente quer discutir, né? Às vezes a gente quer socar goela abaixo, a gente quer colocar na cabeça, a nossa visão, o nosso ponto de vista. Olha a sabedoria de Felipe. Ele não discutiu com Natanael se de Nazaré poderia vir alguém de bom ou não. Se o povo de Nazaré era simples demais. Olha que lindo. Felipe não discutiu. Você já percebeu que algumas amizades, elas terminam porque a gente começa a querer discutir tudo, ter razão de tudo, provar tudo e assim por diante? Você já percebeu isso? Você já percebeu isso? Então a gente aprende, né? Uma coisa muito linda. A gente aprende com Felipe quando ele diz: vem ver, vem conhecer, vem ver. E aí eu te digo, né? Leve as pessoas para Deus. Tá? Leve as pessoas para Deus. Leve as pessoas para Deus. Existem duas formas de você levar as pessoas para Deus, né? Existem duas formas de você levar as pessoas para Deus. A primeira forma é a física. É quando você diz assim, e eu sempre digo para você: pare de dizer para as pessoas, vá na igreja. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Pare de dizer para as pessoas, vá para a igreja. Mas como assim, padre? Você fala aqui direto isso. Diga assim: hoje eu vou com você na igreja. Sabe por que eu digo isso? Porque tem algumas pessoas que faz muito tempo que não vão na igreja.
Não é que elas têm alergia ao ambiente da igreja, mas às vezes elas não sabem como se portar, nem como entrar numa igreja mais. Então, não diga vá para a igreja, diga eu vou contigo na igreja. Deu para entender? Foi isso que Felipe fez com Natanael. Tá? Em momento algum estou dizendo aqui para não ir mais na igreja, pelo amor de Deus, né? Mas assim, né? Veja, diga assim, eu vou contigo na igreja. Vou passar aqui, sei lá, às 18 horas e nós vamos na igreja. E nós vamos na igreja. Ou seja, tem duas formas de você levar uma pessoa até Jesus. A primeira é fisicamente, né? Levando ela até a igreja. E a presença física na igreja é fundamental. Né? Talvez a pessoa vai dizer, ai, faz muito tempo que eu não comungo e assim por diante. Pergunte para ela, a comunhão vai te fazer bem? E aí, conduza ela até a comunhão. Depois conversa com o padre, algo parecido assim. Então a primeira forma é levar uma pessoa para a igreja fisicamente. Leve essa pessoa fisicamente. Convide ela, mas se você puder, faça companhia para ela. Porque às vezes ela faz tanto tempo que ela não vai na igreja que ela já não sabe nem como se portar numa igreja. E se você estiver pertinho dela, vai dar segurança, sabe? Vai dar segurança. Ela vai ter um conhecido ali dentro. Né? Ela vai ter segurança. Às vezes eu até recomendo, quando vai pela primeira vez, né? Senta lá nos últimos bancos. Né? Porque tem que ir devagarzinho nas doses, né, de Deus. Então, muito importante isso, é você levar as pessoas para a igreja. É muito importante. Felipe fez isso. A segunda forma de levar uma pessoa para Jesus é espiritualmente. Porque tem algumas pessoas que a gente vai convidar e elas não vão. Sabe, tem algumas pessoas que a gente vai convidar e elas não vão. Tem algumas pessoas que a gente quer que estejam na igreja, mas elas não vão ainda, sabe, ainda não tocou o coração. Mas você vai levar ela de uma forma diferente. Você vai levar ela no seu coração. Você vai levar ela no seu pensamento. Você vai levar ela espiritualmente para a igreja. Quando você, né, for na igreja, você vai dizer, Jesus, eu quero te apresentar esta pessoa. E fale desta pessoa para Jesus, como se ela estivesse do teu ladinho. Jesus, eu quero te pedir por esta pessoa. Quando você for comungar, né? Você vai comungar por ti e por esta pessoa. E Deus vai tocando o coração desta pessoa, a ponto de, num momento, ela estar lá dentro contigo. Ela estar lá dentro contigo. Sabe? Então a gente precisa levar as pessoas até Jesus. Não se preocupe se é uma pessoa tranquila ou toda arrebentada. Não se preocupe se é uma pessoa que as pessoas vão sentir um certo preconceito, alguma coisa parecida assim. Sabe? Jesus, ele não sente preconceito. Jesus simplesmente acolhe, ama, perdoa, restaura. Foi isso que aconteceu com Natanael. Veja, uma pessoa que estava faltando algo. Era uma pessoa que estava vazia. Era uma pessoa que estava passando, né, por um momento que não era favorável. O seu amigo Felipe disse, Natanael, vem ver. Olha que lindo, né? Quando Natanael disse, eu não sei o que, Felipe não discutiu com ele. Com algumas pessoas não precisa discutir, não precisa brigar, não precisa impor o teu ponto de vista, tá? Não precisa. Basta levar para Jesus. E aí deixa Jesus fazer, porque Jesus tem a palavra certa. Às vezes esta pessoa vai se sentir tocada só pelo ambiente da igreja. Às vezes essa pessoa vai se sentir tocada por uma música, por uma palavra, por uma expressão, por algo que vai escutar na igreja. E é assim que a gente transforma vidas. É assim que a gente muda histórias. É assim que a gente faz as pessoas reencontrar o seu caminho. Então, feliz de quem também tem um amigo da igreja. Assim como tem um amigo do pedal, da bola, da pescaria,
do bar, do trabalho, não sei o quê. Eu poderia falar tantas outras, né? Veja, né? Feliz de quem tem um amigo da igreja. Porque um amigo da igreja, ele quer o teu bem. Ele vai te levar para a igreja. Ele vai te levar para Jesus. E Jesus vai abençoar, tocar, proteger, amparar, mostrar um novo caminho. Olha como isso é belo. Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso faz bem. Então, seja um amigo da igreja na vida de alguém hoje. Vai pensando um pouquinho, tá? Pensa um pouquinho nesse instante. Tem alguém que você gostaria de levar para a igreja, levar para Jesus? Ah, padre, mas hoje não tem missa. Mas eu garanto que a tua igreja está aberta. E eu garanto que na tua igreja, da tua comunidade, tem um sacrário. Tem um sacrário. E lá está Jesus. É o mesmo Jesus da missa. É o mesmo Jesus do terço. É o mesmo Jesus da palavra. Leva essa pessoa para a igreja e diz, vamos dar uma volta, vamos estar na igreja. Vamos rezar um pouquinho. Conversa. Dá aqueles conselhos que estão no teu coração. E quantas coisas belas vão acontecer na vida desta pessoa. Então eu digo isso, né, com carinho e com ternura por você, porque um dia o teu pai e a tua mãe também ensinou o caminho da igreja para ti, do jeitinho deles, sabe? Você talvez um dia também passou por um vento contrário, ou por um vento favorável, né? Como a gente diz, e aí você sentiu também toda essa paz, toda essa tranquilidade, toda essa serenidade. E aí a gente vai vendo, né? E aí a gente vai vendo tantas coisas boas e bonitas que vão acontecendo na nossa casa, que vão acontecendo na nossa vida. Dá para fazer isso. E a gente transforma vidas, tá? E a gente transforma vidas. Então, para a gente finalizar este momento, esse momento de hoje, tá? Eu desejo, né, que você esteja bem e vai tomando posse, né, dessa bênção de Deus. Hoje não é só mais uma quinta-feira na tua vida, é tomando posse, né? Se você tem um amigo, uma amiga da igreja, né, louve, agradeça, reza por ele, né? Veja se alguma coisa hoje ainda está tirando a tua paz. Quem sabe está faltando aquele momento aqui, parar aqueles 5 minutinhos, nem vou dizer 5 minutos, quem sabe 1 minutinho e coloque-se diante de Deus, peça. Quem sabe hoje, né, você vai passar perto de uma igreja, para o teu carro, se você está a pé, entra, não precisa ficar 1 hora, não, 2, 3 minutinhos, só faz isso e vai ao encontro de Jesus. Simplesmente esteja ali. Muitas igrejas têm o sacrário. Vai lá na frente. Coloca a tua mão no sacrário. Conversa com Jesus. E tantas coisas vão ser diferentes na nossa vida. Você tem um amigo, você tem uma amiga que precisa, né? Que precisa, né? Leva ele para a igreja. Fisicamente, como eu te disse, né? Ou espiritualmente, como eu também te expliquei, como você pode fazer. E as coisas, elas serão muito abençoadas na nossa vida. Combinado? Um dia abençoado, cheio da presença de Deus, né? E a gente vai então agora pedir a bênção de Deus pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. Desça sobre você a bênção do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. E agora eu gostaria de pedir um favor para você, né? Curte esta transmissão, vai lá, dá um joinha, né? Curte, porque daí as nossas mídias sociais mostram para mais pessoas. E se você quiser compartilhar, compartilhe também, né? Assim você me ajuda também a chegar a tantas e tantas pessoas que precisam de uma palavra, a palavra de Deus. Fique bem, tá? Uma abençoada quinta-feira.